Oi, gente! E aí, passaram bem a semana? Estão preparados para descobrir a regra de ouro? Por que a transformação acontece? Esse é o tema do capítulo 3, que nós vamos finalizar a primeira parte do livro O Poder do Hábito. E para quem não me conhece, eu sou Rosângela, sou professora e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E neste momento nós estamos chegando ao terceiro capítulo deste livro que fala sobre mudanças de hábitos. Espero que vocês estejam gostando, pois eu estou gostando bastante. Esse capítulo ele tem várias personagens, tem muitas histórias, mas para nosso vídeo não ficar muito extenso, então eu vou falar bem resumido, mas ele é muito complexo, ele tem muita informação, tá, gente? Tanto de personagens quanto de estudos científicos. Mas eu vou destacar só alguns deles, tá bom? O primeiro personagem desse capítulo é Tony Dungy. Tony Dungy, ele foi um treinador de futebol americano. E ele tinha uma filosofia que era a seguinte: ele acreditava que tinha que mudar os hábitos dos jogadores, que os jogadores não precisavam tomar muitas decisões em campo. Eles precisavam fazer tudo muito rápido e automaticamente. Então ele treinava os jogadores, não 1000 técnicas, ele treinava um punhado de técnicas até que eles fizessem de forma automática. Então ele acreditava que você não precisava mudar nem a deixa, nem a recompensa. O que tinha que ser mudado era a rotina. Isso ele não sabia no momento que ele definiu essa filosofia. Foi descoberto depois por meio de muitos e muitos estudos. Então eu vou ler 2 trechinhos que falam um pouquinho do Tony Dungy, que foi um treinador que a princípio, ele recebeu 4 nãos de times de futebol. Ele explicava a filosofia e depois os dirigentes educadamente falavam: não, muito obrigado pela sua proposta. Até que ele foi aceito pelos Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers. Mas e se tornou assim um treinador de destaque. Ele foi o primeiro treinador afro-americano a ganhar um Super Bowl. E ele é destaque até hoje. Então, os princípios que ele disseminou na atividade dele são usados até hoje, não só no futebol americano, mas como na vida, que é a regra de ouro, né? Como a transformação acontece. Você pode... Vocês lembram, né? Vamos relembrar um pouquinho. O loop do hábito é a deixa, rotina, recompensa. E no segundo capítulo a gente viu que depois que a gente faz muitas vezes esse loop do hábito, a gente tem o anseio. Então, antes até da gente fazer o hábito, o nosso cérebro ele já deseja por aquele hábito. Então, vou fazer a leitura de 2 trechinhos, falando um pouquinho do Tony Dungy, e depois a gente continua, tá bom? Lembrando que o livro está sempre aqui comigo, O Poder do Hábito. Tony Dungy dizia: os campeões não fazem coisas extraordinárias. Fazem coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar, rápido demais para que o outro time possa reagir. Seguem os hábitos que aprenderam. Então ele acreditava nisso, que não era uma questão de fazer coisas assim extraordinárias. Era a questão de fazer coisas bem práticas, mas muito bem feitas e muito rápido antes que o outro time pudesse perceber. Já estava feito o touchdown. O sistema de Dungy acabaria transformando os Bucks num dos times mais vitoriosos da liga e ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar a finais em 10 anos consecutivos. Gente, ele chegou a finais em 10 anos consecutivos. O primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional. Suas técnicas como treinador se disseminaram por toda a liga e todo o mundo dos esportes. Sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos de vida de qualquer pessoa. Então, ele não só transformou a história dele, a carreira dele, o time que ele fez parte, como ele transformou também a história dos hábitos, né? Essa questão de que você não muda a deixa, não muda a recompensa, mas você muda a rotina. Como que você trabalha durante aquela mudança de hábito. E aí, para ajudar a compreender melhor, a gente vai voltar lá no tempo. Lembra que esse autor ele gosta bastante de voltar em exemplos antigos. Então, assim como Claude Hopkins, no capítulo lá sobre o anseio no início do século, né,
desenvolveu a propaganda, a gente vai voltar aqui em 1934, onde Bill Wilson, um alcoólatra, ele estava em uma crise de abstinência e ele teve uma iluminação. Ele tinha tido um encontro com um amigo, e um amigo que estava há 1 ano sem beber, e ele falava assim, mas como você conseguiu isso? Ele falou assim, porque eu tenho Deus, né? E ele não acreditava, ele era um ateu, ele não acreditava nisso, mas numa crise de abstinência muito forte, ele apelou para Deus, ele falou, se você existe realmente, me ajuda a sair dessa situação. E ele descreve, né, que ele teve mesmo, ele viu uma luz e teve essa iluminação. Quando ele voltou dessa iluminação, ele escreveu os 12 passos, fundou, construiu e disseminou o AA, os Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos, e é um dos projetos de mudança de hábito mais conhecidos no mundo todo. Ele já, como é Alcoólicos Anônimos, os números não são precisos, mas são números de milhões de pessoas, gente. É muita gente que já mudou de hábito através dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. Só que a questão é a seguinte, né? Não é só mudar um hábito, né? Eu, inclusive, vou colocar os 12 passos do AA na descrição desse vídeo, se vocês tiverem curiosidade, porque eu também não conhecia os 12 passos. Aí, ao ler esse capítulo, eu fiquei pensando assim, mas como será esses 12 passos, né? E ele fala muito de Deus, né? De como a gente tem que acreditar. Então, na verdade, a mudança, ela não ocorre só por essa questão de mudar a rotina. Ela ocorre a partir do momento que você acredita que é possível ocorrer essa mudança. Então, os cientistas pesquisaram vários alcoólatras e era reincidente. Eles falavam de Deus, de Deus, de Deus. Só que pensa, para os cientistas, isso não era uma resposta plausível. Eles tinham que achar um padrão. E aí, quando eles entrevistaram mais alcoólatras, eles encontraram um padrão. Que o padrão é o seguinte, gente, o padrão é a fé. É a fé independente de religião. É você acreditar que a mudança, ela é possível. Né? É bem interessante isso. E nos capítulos anteriores, a gente viu que os cientistas começaram a estudar os ratinhos, depois já eram macacos, e nesse capítulo, em 2007, Miller, que é um neurologista alemão, ele colocou eletrodos e dispositivos nos cérebros de seres humanos. Ele colocou em 5 alcoólatras, no qual ele desligava o anseio pela bebida. Então, até por um período, eles ficaram sem beber, mas no momento que eles tinham uma grande frustração, eles voltaram a beber. Então, foi esse estudo dos eletrodos que desencadeou essa outra pesquisa para chegar na questão da fé. Então, uma coisa vai puxando a outra. Vocês vão ver que não é simples essa questão da mudança de hábito. Ela não ocorre assim. É muito fácil de escrever. Quando você lê o livro, você fala assim, tem a história da Mandy, que era uma roedora de unhas, que ela mudou a rotina, né? Quando ela pensava em roer unhas, falavam para ela enfiar a mão nos bolsos, e ela foi mudando, e ela foi criando consciência de quais eram as deixas que faziam ela levar a mão à boca, e ela conseguiu. Então, durante o capítulo é simples, você vê, teve uma reversão do hábito. Mas isso é muito difícil e é bem complexo de ocorrer. Então, eu vou ler mais 2 trechinhos para você falando um pouquinho dos alcoólatras. O credo institucional do AA, o famoso 12 Passos, tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva, vício em jogos de azar, dívidas, sexos, drogas, disposofobia, automutilação, tabagismo, vício em videogames, dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos. As técnicas do grupo oferecem em diversos aspectos uma das fórmulas mais poderosas para a mudança. Então, eles falam que é a questão de você ter um grupo de segurança, né? No AA, eles têm até o que eles chamam de padrinho. Tem uma pessoa que acompanha a outra pessoa que está em recuperação.
Os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e depois as ajuda a encontrar novos comportamentos. Mas para mudar um velho hábito, você precisa abordar um anseio antigo. Os alcoólatras ansiavam por bebida porque ela oferece fuga, relaxamento, companheirismo, alívio de ansiedades e uma oportunidade de libertação emocional. Eles podem ansiar por um drink para esquecer as suas preocupações, mas eles não anseiam necessariamente por se sentir bêbados. Então, a bebida ela é uma fuga e o AA ele oferece isso nos grupos de apoio. Quando tem a deixa, que é a vontade de beber, e é essa questão da fuga, de você fugir dos problemas, eles vão para o grupo, se reúnem e conversam sobre esses problemas. Então, o AA tem bastante resultado por conta disso, porque eles falam sobre os problemas. Então, a recompensa ela vem, que é essa questão de sensação de alívio. E aí vamos finalizar para não ficar muito longo, como que eles terminam. Então, na verdade, é isso, gente. O hábito você só consegue mudar a partir do momento que você realmente acredita que a mudança ela é possível. E é fundamental você fazer parte de um grupo, mesmo que esse grupo seja de 2 pessoas, não tem problema. É a questão de você ter uma pessoa que está comprometida com a sua mudança. E hoje vocês podem ver que eu tô aqui, ó, com a minha blusa da Academia Movimento, porque como eu já disse no capítulo anterior, eu comecei a correr, eu pratico atividades físicas e a Academia Movimento é o meu grupo de segurança. É onde eu pude fazer as minhas mudanças de hábito na questão das atividades físicas e em decorrência disso, eu tenho feito mudanças agora de hábito na questão alimentar. Que é como eu disse para vocês, mudar um hábito, ele não é fácil, ele é difícil. Nunca vai ser, tá, gente? Não tenha essa ilusão, nunca vai ser fácil, é difícil. Mas uma vez que você mudou um pequeno hábito, ele desencadeia várias mudanças. Então, se você está praticando atividade física, você vai perceber que você precisa melhorar a sua alimentação. E aí você melhora a sua alimentação, você melhora a sua atividade física, você melhora no seu trabalho, porque você dorme melhor, você come melhor e você trabalha melhor. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Tenham certeza disso. Eu não escolhi esse livro à toa para vocês, para ser o nosso primeiro livro compartilhado. E faço aqui meu agradecimento público à Academia Movimento, que há 5 anos faz parte das minhas mudanças de hábito. E vou ler o trechinho para a gente finalizar esse vídeo, ok? Não é esse trecho. Sabemos que a mudança pode acontecer. Alcoólatras podem parar de beber, fumantes podem largar o cigarro, eternos perdedores podem virar campeões. Você pode parar de roer unhas, ou de fazer um lanche no trabalho, ou de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado, ou de atormentar-se com pequenas preocupações. E como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos. São também as empresas, as organizações e comunidades, como vamos explicar nos próximos capítulos. Então, aqui a gente encerra a primeira parte do livro O Poder do Hábito, que falava só sobre o indivíduo, como uma pessoa pode mudar os seus hábitos, a partir do momento que ela entende quais são as deixas, os anseios e qual é a rotina e a recompensa para aquele hábito. E agora a gente vai começar, na semana que vem, a ver como isso ocorreu em empresas. Espero que vocês estejam gostando. Está sendo um prazer fazer essa leitura. Tenho recebido algumas mensagens bastante carinhosas. E um beijo. E até a semana que vem.